Olá a todos, salve Maria, pessoal Frisca aqui, de novo pro canal, então curta, comente, se inscreva, compartilha para ajudar o canal a crescer, né? Porque é sempre bom vocês estarem ajudando os canais católicos aí, não custa nada, é um segundo só você clicar aqui no botão que vocês vão estar me ajudando bastante. Pessoal, antes de a gente começar o nosso vídeo, que é um vídeo um pouco diferente, onde eu vou dar a minha opinião sobre o último censo aí de 2022, eu gostaria de agradecer algumas pessoas, né? Algumas pessoas doaram desde o último vídeo algumas quantias aqui, né, para o canal, para estar me ajudando aí na minha empreitada, e eu gostaria de agradecer a elas, né? A primeira pessoa que me ajudou foi o Riquelme Santos Silva, muito obrigado, Riquelme. O Cláudio Silva Ferreira também ajudou, muito obrigado também, Cláudio. O Henrique Halisson Santos de Menezes, muito obrigado, Henrique. E o Cledson Ferreira Cotrim Júnior também me ajudou, muito obrigado, Cledson. Pessoal, como eu falei, né? Eu não ganho nada aqui para estar produzindo esses vídeos. Eles dão muito trabalho mesmo para estar sendo realizados. E se você, né, por algum motivo aí quiser ajudar aqui o canal para mim ter mais incentivo a continuar sempre, se você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar, eu indico vocês aqui a doarem para o canal através desse Pix que está aparecendo aqui na tela, né? Que é o arenapix3@gmail.com, que vocês vão estar me ajudando muito e vão estar nas minhas orações, né? Sempre. E não precisa ser grandes coisas não, pessoal. Pode ser o mínimo valor que seja, né? Desde que vocês tenham intenção de me ajudar, eu vou estar agradecendo bastante. Mas então, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, nós estamos aqui com os números, né? Que é com 10 anos para mais, né? Propriamente é o censo de 2022 do IBGE. A gente vê, pessoal, que desde o começo de 1872, né? Dos censos até aqui, a gente vê que o catolicismo caiu absolutamente, não precisa nem falar nada, né? Caiu até desde 2010 para cá, caiu de 65% a 56%. Né? Mas, pessoal, ao que parece, a queda do catolicismo deu uma desacelerada. E, para ser sincero com vocês, eu não acredito que o catolicismo cai mais do que isso daqui. Eu acho que chegou no ponto mais baixo, não passa daqui. Né? Se cair mais é 1, 2%, mas eu acho que não cai mais. Pelo contrário, eu acho que o número de católicos, inclusive, nos próximos anos, talvez dê uma subida, né? 2, 3%, não sei. Né? O número de protestantes também, né, deu uma pausa de 21% a 26%, também desacelerou, né? Tinham-se aí os gráficos e é, as opiniões, né, e tendências de que seria muito mais, né, o número de protestantes, mas não é tanto, ao que parece. E deu uma desacelerada, né? O que eu atribuo a esse tipo de coisa? Primeiro, eu atribuo que o catolicismo parou de cair muito pela atuação de grupos religiosos, né, como por exemplo a renovação carismática e outros grupos tradicionais, que deu uma freada, né, no número de católicos. Por exemplo, esses grupos fazem com que as pessoas, os fiéis católicos, se identifiquem, né, com a religião, com aquele grupo e pertençam a ele propriamente, impeçam, né, que eles mudem para outros, né, ao mesmo tempo que a imagem pública que eu percebo do catolicismo nos últimos anos está sendo muito positiva, né? O catolicismo está muito na mídia, sendo falado, né? Você viu, por exemplo, a questão do Papa que parou o mundo inteiro, todo mundo falando bem do Papa Francisco, né? O catolicismo está sendo uma religião muito bem vista pelo público de maneira geral. O que é o contrário do protestantismo. Eu vejo que nos últimos anos, pessoal, isso daqui é principalmente o evangelicalismo, né? O evangelicalismo, ele vem cada vez mais sendo mal visto pela população, né? Isso devido aos escândalos de roubalheira, né? De pastores mercenários, né? De escândalos dos mais tremendos que os pastores cometem por aí, né? O envolvimento com a política que está sendo visto de maneira negativa. Ou seja, a imagem pública, ao meu ver, do evangelicalismo está sendo muito má, né? O que impede também muitas pessoas de e até se tornarem propriamente evangélicos, né? Ao mesmo tempo também é engraçado, pessoal. Você vê muito apologistas comemorando isso daqui. Só que uma coisa que ninguém está falando é o seguinte: a expansão protestante, e grande parte desse número, pelo menos aqui, é feita essa expansão protestante por neopentecostais. O IBGE considera neopentecostal como protestante aqui. Daí agora é hipocrisia. Esse pessoal que está comemorando, eles mesmos ficam falando, principalmente os apologistas, que neopentecostal não é protestante. Todo dia eles falam que é seita, que não é o protestantismo, mas quando o IBGE conta eles juntos, e conta eles, né, junto, e torna eles o principal motivo de expansão do, entre aspas, protestantismo, eles comemoram. É uma hipocrisia danada essa gente aqui. Enfim. A gente vê que o número de espíritas caiu, né, para 1,8, né, o número de membros do Umbanda e Candomblé subiu,
E é engraçado, né? Umbanda e Candomblé é religião de branco, branco e rico, né? Pra você ver, grande parte, a maior parte está no Rio Grande do Sul hoje, inclusive. Né? Pra você ver, você vê, né? Essas narrativas de movimento negro, de resistência e religião negra só existe na internet. Só existe na internet. O negro, propriamente, a estrondosa, absoluta maioria e parte dos negros brasileiros ou é crente ou é católico, né? Inclusive é bem dividido entre o catolicismo, né? A metade é quase de pardo e negro e metade de branco, enfim. Então é bem dividido. Ou seja, só é coisa de internet mesmo, né? Na realidade, a maior parte de membros de religião afro, né, é branco. Pra você ter ideia, pessoal, nem na África, o pessoal lá é dessas religiões, né? Religiões africanas. A maior parte hoje ou é islâmica ou é crente cristã, né? Enfim, é coisa da internet. Os de pessoas que não se identificam, deu uma crescida para 4,2, né? De outras. Aliás, esse daqui de outras religiões também deu uma crescida, né? Enfim. E sem religião deu uma variada, né? Porque, pessoal, apesar de tudo, seja pro religiões afros, pro catolicismo, ou para ser crente propriamente, o povo brasileiro é um povo muito religioso. Eu percebo isso comparado, por exemplo, quando eu vejo vídeo do pessoal, né, dos europeus. É uma estrondosa diferença. É muita. É muita diferença, né, entre brasileiros e europeus e americanos, coisas do tipo. Ou seja, nós somos um povo muito religioso, ainda bem, né? Enfim. Mas, pessoal, aqui eu digo para vocês, entre católicos e crentes, eu acho que o catolicismo não cai mais, pelo contrário, eu acho que vai crescer, inclusive, nos próximos anos. E os crentes, se crescerem ali, vão crescer pouca coisa e eu acho que chegou no teto. Não cresce muito. O protestantismo nunca vai ser a maior religião do Brasil, graças a Deus. Graças a Deus. Imagina só, viver em um país que tem a maior parte da população, a maioria protestante. Cara, seria algo terrível, né? Deus nos livre disso daí de viver num país que a maior parte é crente, né? Deus nos livre. Mas, pessoal, dentro da população cristã, o catolicismo hoje, dentro provavelmente da população cristã, o catolicismo, eu acho que esse número aqui dá o quê? Uns 70%, eu acho, 70, 71%, enfim, por aí, de católicos, né? E de crentes, propriamente, deve dar ali uns 28, não sei, 27%, sei lá, 28, 29%, ou seja, dentro da população que se diz cristã, eu acho que umas 70, 70 e poucos ainda é católica, né? Ou seja, o Brasil ainda é muito mais católico do que é crente. E, repetido, crente nunca vai ser a maior religião nesse país. Nunca vai ser, né? Graças ao bom Deus. Pessoal, mas aqui, vendo por estados, a gente vê que a maior parte da população católica está no sul e também no nordeste. Eu acho que é diferença de 1%. Eu acho que o nordeste é 64%, né? E o sul é 62, 63% de católicos. Mas você vê que são basicamente estão empatados aqui nesse número, né? Diferença de 1% não. A gente vê, pessoal, por exemplo, aqui no sul, eu vejo muito, por exemplo, a gente tem Rio Grande do Sul, que 60%, né? Que o Rio Grande do Sul é um estado engraçado, porque ao mesmo tempo ele é o estado que tem o maior número de cidades, com a absoluta maioria de católicos. Ele também é o estado com o maior número de cidades, de absoluta maioria protestante. E também é o estado mais adepto ao candomblé, o estado bem suiudes. Inclusive, pessoal, eu falo aqui para vocês, o fato de religiões afro ser tão grande no Rio Grande do Sul é culpa do protestantismo. Eu posso fazer um vídeo qualquer hora dessas, mas se candomblé, né, enfim, essas religiões afros aí são tão grandes no Rio Grande do Sul é culpa do protestantismo. Enfim. Mas a gente tem Santa Catarina 64% e o Paraná 63%, né, basicamente. Ou seja, por que o catolicismo é tão forte aqui na região sul? Porque a gente, pessoal, aqui recebeu um contingente muito grande de imigrantes, principalmente de católicos, aliás, de italianos e poloneses. E esses povos são muito, muito católicos. Ou seja, é uma tradição que torna-se até familiar. Ou seja, aqui é muito forte o catolicismo por causa disso daí, né? A gente tem no Sudeste, né? Acho que Minas Gerais é o bastião do catolicismo no Sudeste, 63%. São Paulo, 52%, que está na média nacional, né? O Espírito Santo caiu bastante, 47%, né? É um país que o protestantismo também tem influência. E principalmente que no Rio Grande do Sul, aliás, Rio de Janeiro caiu para
38, 39%, né? 40% da população do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro é católica. E eu vejo isso daqui é principal devido à ação dos grupos neopentecostais nas favelas, né? O neopentecostalismo, né, com suas facções criminosas, é muito forte nas favelas. E eu rezo porque o Rio de Janeiro volte, né, ao catolicismo, enfim, algum dia, né? Enfim, vamos rezar por isso, que é um estado aí muito importante para a história do Brasil. E o Nordeste é o estado, né, que provavelmente é o que tem o maior número de católicos, né? Bahia 57, Sergipe 67, Alagoas 64, Pernambuco 58, Paraíba 69, Rio Grande do Norte 67, e aqui entre os mais católicos, né? O Ceará com 70 e o Piauí com 77%, daí o Maranhão 64. Ainda bem, né? Graças a Deus no Nordeste, ainda principalmente devido ao sertão interior do Nordeste é muito católico, graças ao bom Deus. E a gente tem propriamente o Norte, que é o mais protestante hoje. Eu teria que estudar o porquê o Norte é tão protestante, né? É uma região mais de imigrantes, né, que migraram do resto do Brasil para lá. Eu teria que estudar propriamente por que existe tanto crente ali, né? A gente tem aqui Mato Grosso, 56% de católicos, Goiás, 51%, e Mato Grosso do Sul, 51%. Ou seja, apesar de tudo, pessoal, o catolicismo ainda é a maior religião do Brasil e vai continuar sendo para sempre. Eu acho que isso nunca vai mudar. Pelo menos até pelo menos durante a minha vida, eu acho que o catolicismo nunca vai deixar de ser a maior religião do país, graças ao bom Deus. Mas aqui, pessoal, uma coisa interessante, tem um mapa aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o mapa de religião no Brasil, né? Eu gostaria de ver algumas coisas engraçadas, só para vocês darem uma olhadinha. Por exemplo, né? Olha só. Eu sou do Paraná, pessoal. Sou do oeste do Paraná. Vou mostrar, por exemplo, para vocês verem essa questão da influência, como a influência italiana, né, e polonesa segura muito propriamente a questão do catolicismo, né? Enfim, por exemplo, eu vou mostrar aqui na minha região de que eu moro, que é essa daqui, por exemplo. A gente começa com Foz do Iguaçu, na fronteira, que é uma cidade que tem muito migrante. Foz do Iguaçu é uma cidade de imigrantes, com 51% de católicos, né? De evangélicos tem 29%, né? Também está na média aí. A gente tem vizinha, né? 65% de católicos na Santa Teresa de Itaipu, que é aqui perto. Também, né? De crentes tem 27%. Também é uma cidade que vai muito na influência de Foz do Iguaçu. A gente tem São Miguel do Iguaçu, né? Com 73%. Agora, se eu ver propriamente, pessoal, olha só. São Miguel, que é a cidade vizinha aqui, tem 73% de católicos, né? Que também é uma cidade de imigrantes, propriamente. Né? Evangélicos são só 20%. Umbanda e Candomblé é 41%, enfim. A próxima cidade aqui, que também é vizinha, é Medianeira, com 69%, né? Quase 70% também, né? Aqui, de católicos. A gente tem aqui a cidade de Matlândia, que é a cidade vizinha, propriamente, aqui onde eu moro, que é 71% de católicos. Né? E aqui, provavelmente, essa daqui é a minha cidade, com 71,49% de católicos e evangélicos, 25% de evangélicos. Né? Na minha cidade tem 0,11% de espírito, eu nem sabia disso, que tinha espírito aqui, né? Acho que não tem nenhum centro espírita na minha cidade, graças a Deus. Né? E a gente tem, por exemplo, Umbanda e Candomblé. Você vê que na minha cidade não tem nenhum adepto da Umbanda e Candomblé, né? Enfim, sem religião é 1,26, outras religiões, né? Sem religião, 1,75. Isso daqui, pessoal, me impressionou bastante quando vi, por exemplo, que na minha cidade, como eu falei, eu vim de família protestante, né? Evangélica, enfim. Na minha cidade, quando eu era criança, eu lembro que era o seguinte, quando eu ia para a escola, era eu e mais uns dois, 3%. Era eu e mais uns dois que era católico dentro da sala de aula. O resto era tudo católico. Né? Dos tempos para cá, meio que inverteu. Começou a ter muito evangélico na minha cidade. E eu lembro que eu já cheguei a ver salas de aula onde a maior parte das crianças eram evangélicas. Né? Maior parte não, mas uma grande maioria. Ou seja, eu pensei que esse número estava muito maior. Mas pelo visto aqui, é só 25% da minha cidade ainda evangélica, graças a Deus, né? 71% continua sendo católica e eu percebo, principalmente nos últimos anos, muita gente veio voltada para a igreja católica aqui na minha cidade, né? Graças a Deus, então tem esse movimento. A gente vai ter aqui, por exemplo, a cidade vizinha aqui com 74% de católicos também, né? Vai ter Cascavel, que é a maior cidade aqui perto, com 64%, também que é uma cidade muito diversa, que recebeu muita gente de migrantes, coisas do tipo.
né? A gente tem mais um, olha, essa cidade vizinha aqui, Braganey, com 87% de católicos aqui na região, né? A gente tem aqui Campo Bonito com 82%, 84%, Catanduvas, né? Tem essas cidades aqui de Três Barras do Paraná, 84% de católicos. Essa daqui tem 81%, né? 81%, Capitão Leone das Marques, né? 83%. Né? Olha, essa daqui, Nova Prata do Iguaçu, tem 90% de católicos, né? Olha que coisa maravilhosa. Essa daqui também 90% de católicos, Boa Esperança, né? 90%, 90%. Ou seja, pessoal, essa região aqui, provavelmente que eu moro, você pode ver de maneira geral aqui, é uma região que é muito católica, principalmente porque recebeu um grande contingente, né, de imigrantes, porque essa região aqui onde eu moro é uma região que veio de colonização do Rio Grande do Sul. Povos do Rio Grande do Sul, de imigrantes, vieram subindo e colonizando essa região. Tanto é que, por exemplo, que a minha cidade é uma cidade de colonização italo-germânica, né? Ou seja, tem muito italiano, principalmente. Por isso que o catolicismo é tão forte. A gente vê, por exemplo, que essa região aqui do Paraná, que já não é tanta colonização, você vê que o catolicismo é muito mais fraco, né? Olha, evangélico tem... Nossa, olha, 43% em Cerro Azul, né, de evangélicos e católicos 48%, né? Olha só. A gente vai vendo, olha, nessa cidade aqui, Adrianópolis, tem maior parte de evangélico, né? Olha só. 52, ou seja, olha a diferença do Paraná, né, quando ele vai chegando nessa questão aqui de, de outros povos, né, outras regiões, vai mudando bastante. Isso aqui também, Santa Catarina também, olha, Santa Catarina também, principalmente aqui nessa região mais ao leste aqui, ó, 86% de católicos, 89, 87, né, 95, olha só, 95%, pessoal, de católicos romanos, né? Olha só, 96% de católicos romanos em Santa Catarina, olha que maravilha, 93%, 87%, né? E cada vez vem vindo mais, você vê que é o estado que também no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina também teve muito o contingente de italianos, né? E aqui, olha, o Rio Grande do Sul chegando aqui, pessoal, é uma coisa engraçada. O Rio Grande do Sul, olha só, ele é muito diverso. Por exemplo, tem essa linha aqui que eu digo, pessoal, eu estava analisando, essa daqui é a linha mais católica do Brasil. Aqui nesse centro-norte aqui do Rio Grande do Sul, até o norte, é a linha mais católica do Brasil inteiro, essa região aqui. Olha só, você vai vendo aqui nessa região, ó, 80%, 90%, daí você vai vindo, cada vez vem mais católico. Essa cidade aqui, 95%, 93%, né? 97% de católicos romanos, centenário, né? 95%, né? Que ver, eu tinha visto uma que tinha 98%. Cadê? Ó, 87, 89, 93% de católicos, 93, 89, 91, 91, né? 90, 90, 96, 96, 96, 96, 92. Aqui, ó, pessoal, essa cidade aqui, ó, Montauri. Montauri, no Rio Grande do Sul, é uma cidade pequena, 1.500 habitantes, mas é uma cidade de colonização italiana, né? A maior parte lá de italianos. Tem 98,32% de católicos. Olha que coisa louca. Eu acho que deve ter umas duas pessoas que não é católico nessa cidade aqui de Montauri, a cidade mais católica do Brasil, né? Então, pessoal, essa região é tudo aqui 96, 90, 90 por cima. Por isso que eu digo que é a região mais católica do Brasil, fica aqui nessa parte do Rio Grande do Sul, que é tipo 90 para cima, né, de todos eles. E ao mesmo tempo, né, que conforme o Rio Grande do Sul vai chegando no sul, né, vai caindo o número de católicos e o número de pessoas da Umbanda em Candomblé vai subindo, Olha só, 1,37, né, olha, 2, 2, 3, 2 também, né? Nossa cidade tem 4%, né, de membros de religião africana, né, Umbanda, né, Umbanda, Candomblé. Olha só, essa daqui tem quase 5, né, por cento. Ou seja, você vê que aqui nessa região, cada vez mais, quando você vai chegando para o sul, o número de católicos ele tende a dar uma caída e o número de evangélicos e de propriamente membros de religião afro vai crescendo bastante, né? O Rio Grande do Sul é um estado muito interessante de você observar, né? Mas você vê que aqui, justamente na região de colonização e de imigrantes, provavelmente o catolicismo é muito forte, né? Enfim, eu gostaria também de mostrar também aqui no, no Nordeste, também, principalmente aqui no Ceará, né? E no Piauí, que também, ó, 80%, principalmente 91%, né? 86%, 89%, né? 89%, 88%, e vai crescendo cada vez mais, ó.
coisa interessante, né? Você vê que o estado do Piauí e do Ceará são estados muito católicos, né? Graças ao bom Deus. E principalmente você vê que é regiões mais do agreste, do sertão, né? Ó, você vai vendo aqui, né? Propriamente aqui. Esse aqui é outros estados. Esse daqui é a Bahia, né? É a Bahia, eu acho. Isso, é a Bahia. É... 89%, né? Enquanto você vai chegando, é sempre assim, ó, você vai chegando, por exemplo, nas regiões mais litorâneas, né? Vai dando uma caída e o número de crente vai subindo bastante. Por quê, pessoal? Até no Nordeste, o número de. O protestantismo no Brasil, são religiões de cidades grandes, né? Quanto mais a cidade é grande, mais as pessoas vão tendo uma tendência de aderir a essas religiões de matriz. Aliás, ao protestantismo, né? Então é muito interessante, pessoal. Só para dar aqui, para vocês, para dar um panorama geral, você vê que ó, o norte é completamente, olha, isso daqui é muito forte o protestantismo no norte, né? Infelizmente, enfim, olha. Quem quiser dar uma olhada nesse mapa e vai vendo a sua própria religião aí, né? O interior de São Paulo também, ó, o protestantismo tem muito avanço no interior de São Paulo. Eu pensei inicialmente que o interior de São Paulo seria bem mais católico, muito mais católico. Mas ao que parece, olha só, o protestantismo também avançou muito. E o catolicismo está naquela média, né? De 50%, 53%, né? Como vai estar aparecendo aqui, né? Ó, tem algumas cidades que tem maior parte de evangélicos, por algum motivo no interior de São Paulo, né? Infelizmente. E até o Paraná, que né, vai muito na influência aqui de São Paulo, essa região aqui, também vai caindo muito o número de católicos, né? Enfim. Mas enfim, pessoal, a gente tem aí Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Paraná, em algumas regiões que são muito, muito católicos, né? E pessoal, vamos, né, para quem quiser dar uma olhada aí depois, esse daqui do G1, né, mapa, qual a região mais popular da sua cidade, você vê a tua própria cidade. E você vai ver, pessoal, por exemplo, vou colocar evangélicos aqui, né? Ó, o evangelicalismo, enfim, não sei como é que faz aqui, mas enfim. O fato é, pessoal, que o evangelicalismo, enfim, ele teve a sua, a sua expansão, mas como eu disse e repito, já não creio que vai ser além disso, né, do protestantismo, não vai crescer muito mais. E o catolicismo, eu acho que pausou aí a sua queda e tende inclusive a crescer nos próximos anos. E vamos rezar para isso, né, que se Deus for bom conosco e não nos punir pelos nossos pecados, o protestantismo nunca vai ser a maior religião no Brasil. Isso daqui é a terra de Santa Cruz, terra da Igreja Católica, é uma terra descobrida pelos templários, né, pelos guerreiros da Ordem de Cristo, né, que era descendentes dos templários, né, é um estado que tem na sua base, né, a primeira coisa feita pelos portugueses chegar aqui foi realizar uma missa católica, ou seja, o catolicismo está na base do povo brasileiro, é a identidade do povo brasileiro e é o país de Nossa Senhora, né, e né, se Deus quiser, nunca, nunca, nunca a protestantismo vai ser a maior parte dessa população aqui, né? Enfim, pessoal, eu que tinha para dizer aí sobre o censo de uma maneira geral, bem resumida, porque também não sou especialista nessa questão aí, mas era só para deixar minha opinião para vocês. É essa. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Repetindo, se inscreva aí, quem quiser, apoie o canal para a gente estar crescendo e trazer mais vídeos aí para você. E o vídeo, então, pessoal, de hoje fica por aqui. Valeu, até mais!